nessa questão aí ele dá um cubo planificado e diz que a distância entre P e Q do cubo, então do cubo que ele fala é do sólido, né, mede raiz de 2. E ele quer essa distância P e Q aqui do cubo planificado, tá? Bom, nós resolvemos uma questão dessa mesma banca, de um vestibular do mesmo ano que esse, que se assemelhava muito ao que a gente vai fazer aqui. Então essa é uma dica também para quem vai fazer prova para um concurso, é saber a banca que faz as questões dessa prova, porque às vezes você encontra questões bem parecidas e consegue entender como é que é o estilo de cobrança da banca. Feito isso, se eu quero descobrir essa distância aqui, P e Q, a gente vai imaginar aqui a situação desse cubo fechado. Então eu tenho um esquema aqui, ó, inclusive eu fiz um parecido, só que a planificação do cubo na questão que eu citei era um pouco diferente dessa, mas nós temos aqui, ó, o vértice P e o vértice Q. Quando você fechar, né, aqui está a planificação, quando você fechar, o que acontece? Esses dois planos vão ficar paralelos. E a distância entre os dois vai ser a diagonal da face do cubo. Se você fechar aqui a figura, tá certo? O que você, na verdade, vai estar fazendo, ó, medindo essa distância daqui, desse vértice aqui, até esse outro vértice aqui. Então, essa distância aqui é a distância da diagonal da face do cubo. Na outra questão que eu citei, a gente fazia a distância da diagonal do cubo e não da face dele. E aí, como é que eu calculo a diagonal da face de um cubo? Ora, a diagonal da face de um cubo é a mesma coisa que a diagonal de um quadrado. E isso é dado por lado raiz de 2. Eu coloquei aqui uma figura, ó, diagonal da face, lado raiz de 2. Ó, e fiz o desenho aqui da figura fechada. Já que a face são quadrados, aí você tem a diagonal do quadrado como essa distância entre P e Q. E se ele está dizendo para a gente que essa distância que ele fala no enunciado mede raiz de 2, e a fórmula é lado raiz de 2, significa que cada aresta desse cubo mede 1, para poder aqui ser 1 raiz de 2, ou simplesmente raiz de 2. Então eu acabo de descobrir quanto mede cada aresta do cubo, tá? Que é cada lado do quadrado. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, então isso aqui mede 1, que é um lado do quadrado, e quando fechado é uma aresta do cubo. Isso aqui também mede 1, isso aqui também mede 1, isso aqui também mede 1, e eu quero calcular essa distância aqui, então vou fechar ali a figura. Quando a gente fecha a figura, o que aparece aqui, ó, é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos 3 e 1. Então, o que eu quero descobrir é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos fazer aqui, então, o teorema de Pitágoras. Quer dizer, PQ ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, é igual a 3 ao quadrado mais outro cateto que é 1 ao quadrado. PQ ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Logo, PQ ao quadrado é 10. Como nós queremos PQ e não PQ ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada para poder encontrar o valor. Logo, PQ vai ser raiz de 10. Raiz de 10 fica assim mesmo, tá certo? E aí a resposta é a letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho.